O Husker Du formou-se em Minneapolis, Minnesota, em 1979. O guitarrista-vocalista Bob Mould estudava no Macalester College em St. Paul, Minnesota, e trabalhava em uma loja de discos, onde conheceu o baterista-vocalista Grant Hart e o baixista Greg Norton. Os três músicos tinham gostos diversos, mas compartilhavam o amor pelo punk rock hardcore, batizando-se de Husker Du em homenagem a um jogo de tabuleiro dinamarquês dos anos 50. O nome significa "Você se lembra?". O trio começou a ensaiar no porão da casa de Norton. No início dos anos 80, o Husker Du conquistou uma forte base de fãs local. Quase todas as bandas da região, do Replacements ao Soul Asylum, tinham um som parecido com o deles. Mould, quanto Hart compunham e cantavam. Em 1981, lançaram seu primeiro single, Statues, pela gravadora local Reflex, seguido rapidamente pelo álbum de estreia, Land Speed Record, lançado pela New Alliance Records. Gravado ao vivo, Land Speed Record contava com 17 músicas e uma duração total de 26 minutos. Mais tarde naquele ano, lançaram um EP igualmente rápido e intenso, In a Free Land. Em 1982, eles voltaram para a Reflex, onde lançaram Everything Falls Apart, seu primeiro álbum gravado em estúdio. Nessa época, Husker Du já havia começado a fazer turnês incessantes pelos Estados Unidos, viajando pelo país em uma van e tocando em pequenos clubes. Minutemen, R.E.M., Black Flag, Meat Puppets e Replacements. Husker Du formou o núcleo de um grupo de bandas independentes de rock and roll que construíram uma reputação por fazer turnês sem parar e ter seus discos tocados em rádios universitárias. Eles formaram o núcleo do rock underground americano em meados dos anos 80. Husker Du eram uma avalanche ininterrupta. Os membros da banda raramente interagiam com o público, e cada música emendava diretamente na seguinte, sem interrupção. Além de fazer turnês constantemente, o Husker Du gravava rapidamente, lançando o EP Metal Circus em 1983. Metal Circus. O Husker Du evoluiu musicalmente em ritmo acelerado, com Mould e Hart se firmando como compositores em Zen Arcade, de 1984. SST Records, e o que os consagrou como banda de sucesso. Zen Arcade era um álbum duplo, algo completamente inédito no underground, que mostrou a banda expandindo seus horizontes musicais, compondo canções pop mais incisivas, além de longas e abrasivas faixas instrumentais. O disco foi bem recebido pela crítica e pelos fãs de rock independente. No final de 1984, lançaram 8 Miles High, um cover da música dos Byrds, disponível apenas como single. Husker Du continuou gravando e fazendo turnês em um ritmo alucinante ao longo de 1984 e 1985. Mould e Hart começavam a desenvolver uma rivalidade silenciosa, bem como uma dependência de álcool e anfetaminas. Mesmo assim, o grupo estava no auge em 1985, lançando 2 álbuns. O primeiro, New Day Rising, foi lançado na primavera e mostrou a banda se aproximando de composições pop concisas, ao mesmo tempo em que acentuava sua feroz sonoridade. Flip Your Wig, lançado no final de 1985, apresentou sua produção mais limpa e acessível, sem fazer concessões ao rock mainstream. Ambos os álbuns receberam excelentes críticas, tanto em fanzines quanto em algumas publicações de rock mainstream. Flip Your Wig. O Husker Du tornou-se a primeira banda independente pós-punk de meados da década de 80 a assinar um contrato com uma grande gravadora, fechando um acordo com a Warner Bros. Candy Apple Grey, o primeiro álbum da banda por uma grande gravadora, foi lançado em 1986. Durante esse ano, as tensões entre Mould e Hart aumentaram.
Mold começou a se recuperar do vício, enquanto Hart afundava cada vez mais nas drogas e no álcool. Mesmo assim, eles conseguiram compor e gravar outro álbum duplo, Warehouse, Songs and Stories. Embora Warner não quisesse que a banda lançasse outro álbum duplo, Warehouse foi lançado na primavera de 1987 e recebeu críticas totalmente positivas. Husker Du estava se preparando para lançar uma série de shows para promover o álbum Warehouse, quando seu empresário David Savoy cometeu suicídio na noite anterior ao início da turnê. O Husker realizou a turnê mesmo assim. Eles tocaram o novo álbum na íntegra, todas as noites, sem interrupção. Mas o suicídio de Savoy contribuiu para que a turbulência interna na banda atingisse o ápice. Hart não demonstrava sinais de sobriedade. Ele estava desenvolvendo um vício em heroína, enquanto Mold estava sóbrio. Após a turnê Warehouse, a banda não fez mais shows pelo resto do ano, o que gerou especulações sobre o fim do grupo. Esses rumores foram confirmados durante o inverno de 1987-1988, quando Hart foi demitido e a banda se separou. Hart lançou um EP solo, 2541, pela SST, ainda naquele ano, seguido por um álbum completo chamado Intolerance, um ano depois. Após o lançamento, Hart se libertou de seus vícios e formou uma nova banda, Nova Mob. A Nova Mob lançou seu álbum de estreia, The Last Days of Pompeii, em 1991. Um segundo álbum auto-intitulado foi lançado em 1994. Norton tornou-se chefe em Red Wing. Imediatamente após o fim do Husker Du, Mold embarcou em uma carreira solo. Depois de lançar 2 álbuns solo, Workbook, 1989, e Black Sheets of Rain, 1990. Ele formou um trio chamado Sugar, em 1992. Entre 1992 e 1994, o Sugar lançou 2 álbuns, Copper Blue, 1992, e File Under Easy Listening, 1994. Mold dissolveu a banda em 1995 e retornou à carreira solo no ano seguinte. Husker Du permaneceram trancados. A Warner lançou The Living End, um álbum ao vivo extraído de apresentações no Warehouse em 1987. Em 1994, um ano depois da Rhino ter lançado uma reedição expandida de Everything Falls Apart. Mas esse foi o único lançamento por décadas. Após lutar contra um câncer renal, Grant Hart faleceu aos 56 anos em setembro de 2017. Savage Young Du, uma coletânea de 3 CDs com gravações raras de 1979 a 1993, cujo nome faz referência a um bootleg antigo do Husker Du. Mais gravações ao vivo inéditas vieram à tona pouco tempo depois, com Tonight Longhorn, 2023, e o extenso box set 1985, The Miracle Year, 2025. Ambos oferecendo evidências do poder da banda no palco durante sua breve, porém lendária trajetória nos anos 80. Se você gostou, dê um like e compartilhe, e continue acompanhando os nossos vídeos. Esse é o canal Histórias do Punk Rock. Até uma próxima, galera.